Vamos lá, então. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça a água da vida. Né? Que a gente possa entender esse vem que Deus tem para nós. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele o teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque todo esse período que nós estivemos fazendo essas devocionais, que não eram só devocionais, mas eram estudos da Tua Palavra, Deus, e nós queremos Te agradecer e render toda a glória ao Senhor, dizer que foi o Senhor que nos capacitou, o Senhor que nos fortaleceu, o Senhor que nos inspirou, o Senhor que nos encorajou e nos deu força, Senhor, para alargar as nossas mentes, o nosso coração, para receber mais da Tua Palavra, Deus. Que essa fome, Senhor, essa sede do Senhor
não termine aqui, mas que pelo contrário, Senhor, que nós possamos ter mais sede, mais fome da Tua Palavra, para nos aprofundar no estudo da Tua Palavra, te conhecer mais e viver de uma forma que agrada aos Teus olhos, Senhor. Fala conosco esse último devocional juntos, nesse Zoom, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e nos guiar conforme a Tua Palavra, a Tua rocha eterna, poderosa sobre nós. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, chegamos finalmente ao último estudo bíblico do ano aqui, né? A nós, né, pessoal? Você então pode fazer estudo bíblico amanhã, fica à vontade, né? Eu acho que a Bíblia a gente tem que estudar todos os dias mesmo, quanto mais melhor, né? E graças a Deus que a gente chegou até aqui, né? Vamos então partir aí pro final do livro. A gente já viu aqui, ontem foi a devocional mais difícil da minha vida, né? Do capítulo 6 até o 18, a gente completou aí o período da grande tribulação, né? Os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 cálices, as 7 taças. Assim, um negócio assim pesado, terrível, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque a gente confia mais em Deus, sabendo que Ele é que tem tudo planejado nos seus planos e a gente faz parte desse plano e nós somos salvos, né? E todo esse terror que aparece em Apocalipse não é para nós, né? Então, assim, nós podemos ficar tranquilos, porque nós sabemos que nada desse castigo é para aqueles que já foram redimidos e lavados pelo sangue do Cordeiro e vestem as roupas brancas alvejadas pelo sangue derramado naquela cruz, né? Então vamos lá, capítulo 19, começa aqui, a gente tem mais 4 partes no esboço do Apocalipse, né? Então a gente vai fazer agora o retorno do rei, que é o capítulo 19, a gente vai falar sobre o milênio no capítulo 20, o grande trono branco do juízo, que é o final do capítulo 20, do versículo 11 até o 15, e finalmente o estado eterno, né? A nova Jerusalém de Deus, novos céus e nova terra, que é o capítulo 21 e o 22. Vamos lá, então, começando no 19, né? E lembrando, né, pessoal, esse capítulo 19 é aquela respirada que a gente dá assim, ufa, acabou a tribulação, né? Porque assim, depois que passa um período grande de tribulação e você termina e fala, puxa, acabou, sabe? Aquele período que você dá uma relaxada e você fala, puxa, cumpri com o meu dever, cumpri com essa fase terrível, difícil, né? Esperançosa, mas difícil, e agora eu posso dar uma descansada, agora eu posso estar contemplando a graça de Deus, aleluia, né? Por isso que o capítulo 19 começa com aleluia, né? E o aleluia aqui é realmente uma declaração de louvado seja o nosso Deus, é uma declaração de glória, aquele único que é merecedor de toda a glória nas nossas vidas. Ele começa, esse retorno do rei, então começa dizendo aleluia. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder, pois os verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e cobrou dela o sangue dos seus servos. Mais uma vez a multidão exclamou, aleluia, a fumaça que dela vem, sobe para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamavam, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto os pequenos como os grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como de um estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso,
regozijemos e vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro, né? Então essas vozes, né, que o João aqui ele ouve diante do resplendor da glória de Deus, é algo assim incrível, né? Deve ser algo assim fantástico, né? O máximo que eu fiz na minha vida, eu dirigi um louvor lá em Manaus, no Templo de Canaã da Assembleia de Deus. Lá nesse culto, eu dirigi um louvor para 7.000 pessoas. Era um culto de 7.000 pessoas. E aí eu lembro que eu estava com 7.000 pessoas ali, e eu dirigindo o louvor, e quando eu falava amém, igreja, vinha um amém assim, amém! Parecia que o teto ia cair, né? De tão forte que era aquele amém, glória a Deus, né? Ainda mais os assembleanos, né, que são pentecostais do fogo, né, que adoram a Deus com bastante espontaneidade, né? Então, assim, lá na Assembleia foi incrível, né? Mas imagina, pessoal, que aqui não é 7.000, pessoal, aqui é um mar de gente, são milhares e milhares de pessoas que viveram fiéis à palavra, à fé em Jesus Cristo, que passaram por tribulações, por dificuldades, e que estão aqui clamando, regozijando no céu, a glória de Deus, dizendo aleluia, aleluia, a justiça do Senhor foi feita, né? E aqui, só nesse texto, tem a nova João Ferreira de Almeida chama isso de o júbilo do céu, e o comentário do MacArthur aponta aqui 5 razões para o aleluia das pessoas, né? 5 razões. A primeira razão está no versículo 1, que é a libertação do povo de Deus dos seus inimigos, essa salvação e glória. Então ele está declarando a libertação do povo de Deus de toda essa ação maligna e opressiva do inimigo sobre o povo de Deus. A segunda razão do aleluia é que Deus está fazendo a sua justiça no versículo 2. Né? Então, assim, eu quero que a gente não leia, eu quero que vocês não leiam, eu também, que a gente não leia o Apocalipse pensando assim, nossa, esse Deus aqui é bravo, mano, esse Deus aqui é injusto, ele está fazendo, exagerou na dose. Não, Deus não exagerou na dose, Deus está sendo justo e está cumprindo com aquilo que ele falou. Ele não é uma mãe que fica ameaçando. Se você fizer isso, eu vou te deixar de castigo. Se você deixar isso, eu vou tirar isso de você. Não, ele não ameaça, ele faz, né? Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se você pecou, você vai tomar consequências desse pecado se você não se arrepender e não pedir perdão dos seus pecados e voltar para os caminhos do Senhor. Então, por isso que a gente entende, quanto antes você pedir perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão em nome de Jesus, ser lavado pelo sangue do Cordeiro, quanto antes você vai ser livre das consequências desses pecados eternos que Jesus morreu por eles, né? Então, nós damos um aleluia pela justiça de Deus nas nossas vidas. Terceiro razão do porquê dar um aleluia muito forte aqui, é porque existe a permanente repreensão de Deus contra a rebelião humana no versículo 3. Mais uma vez, aleluia, a fumaça dela vem. Essa fumaça é o quê? É o resultado da repressão ou da correção de Deus, da purificação de Deus por conta da rebeldia da humanidade, né? A quarta razão do aleluia aqui é a soberania de Deus no versículo 6, né? Que ele fala que o estrondo de muitas águas, os trovões, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus. Ou seja, como ele reina soberanamente. Ele não é mais um Deus nesse mundo, não. Ele não é mais um governante que passou por essa terra, não. Ele é o Deus soberano que reina sobre as nações, e nós damos aleluias e glórias ao Senhor, porque ele é o nosso rei. E a quinta razão do aleluia nesse bloco aqui é a comunhão de Deus com o seu povo, no versículo 7.
regozijemos e vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Então, assim, essa noiva, quem é essa noiva? Somos nós, a igreja do Senhor Jesus, a igreja fiel, a igreja poderosa, firme, a igreja amada, a igreja que foi construída sobre a rocha eterna, que é o Deus eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os fiéis que creram na palavra antes, no Velho Testamento, antes mesmo da igreja ser formada, que nós sabemos que a igreja foi formada no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e a igreja foi formada. Mas a igreja, essa noiva, ela é composta dessas pessoas que formam a igreja do Pentecoste em diante, mas ela também é formada por todos os crentes que passaram pela tribulação, por todos os crentes no Antigo Testamento que creram e foram justificados pela sua fé. Lembra a explicação de Abraão? Abraão creu e isso foi creditado como justiça, ou seja, não simplesmente o cumprimento da lei, mas muito mais do que o cumprimento da lei, é a nossa crença, a nossa fé no nosso Deus eterno e que Ele é poderoso e soberano para fazer todas as coisas. Isso reflete na nossa obediência. Então, essa noiva, ela é composta por todos esses crentes fiéis, esses cristãos fiéis, que se dedicaram, que não se curvaram diante do anticristo, que não deixaram a marca da besta na sua mão, que não adoraram o anticristo aqui no mundo, mas que foram persistentes, que foram relutantes contra a opressão maligna e permaneceram fiéis, buscando a presença e a graça de Deus nas suas vidas. Então, essa comunhão, esse casamento, né, essa bodas do Cordeiro, é a comunhão verdadeira que Deus tem para nós, e por isso esse grupo de seres, não vou nem colocar só homens e humanos, porque aqui tem os anciãos. Os anciãos aqui, os 24 anciãos, eles representam todas as igrejas plantadas na terra, né? Os 4 seres viventes, você tem aqui todos os anjos que servem e que adoram a Deus. Todo esse grupo de seres estão reunidos no céu em adoração e gritando aleluia, aleluia, louvado seja o nosso Deus, né? Então, assim, o capítulo 19, a gente precisa entender que ele é uma ponte entre a destruição da Babilônia, da bagunça, né? Da bagunça do anticristo aqui na terra. Então, é a ponte entre a destruição da Babilônia no final da tribulação e antes do estabelecimento do reino de Deus no capítulo 20. Né? Então, assim, a gente vai começar o estabelecimento do reino de Deus nesse capítulo 20 e a gente vai ver a questão do milênio. Né? Eu só queria trazer alguns pontos aqui, o versículo 7, quando ele fala do casamento do Cordeiro, essa noiva que já se aprontou, é importante a gente entender o que significa um casamento hebraico, né? Então, um casamento hebraico, ele é composto de três etapas. Existem 3 etapas do casamento hebraico. A primeira etapa é a etapa do noivado, né? Isso já faz parte do casamento, né? Então, a primeira etapa é o noivado. E esse noivado é a escolha de Deus pelos crentes, por aqueles que vão ser salvos. Lembra? Se você abrir Efésios capítulo 1, versículo 4 e Hebreus 13, 20, você vai entender que o nosso Deus, como ele é eterno, ele já sabia quem ia ser salvo, quem ia ser salvo. Então, assim, essa escolha, essa visão de Deus sobre nós, de que ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Então, esse aqui é o noivado, é o compromisso que Deus faz com aqueles que serão salvos, que não perecerão, que não cairão no pecado, né? E a segunda parte do casamento hebraico é o que chama de apresentação. É quando eles se encontram fisicamente, mas ainda não estão casados, ainda não é o casamento definitivo, né? Aquele momento fala, pode beijar a noiva, né? Porque tá casado, vai embora, né? Não. Então essa apresentação é um momento onde eles, eu diria até que esse período seria essa questão mais do fortalecimento de um relacionamento.
né? E aqui, esse momento do casamento hebraico, para nós, dentro do Apocalipse, é a questão do arrebatamento, né? E o arrebatamento que está escrito em João, capítulo 14, 1-3, que Jesus está falando para os seus discípulos, olha, eu vou lá, eu vou primeiro, e eu vou construir casas lá no céu para vocês, há muitas moradas, e vocês vão morar lá comigo. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14, fala sobre esse arrebatamento, sobre Deus estar pegando para si aqueles que foram separados para ele e que foram salvos por ele. A terceira fase do casamento hebraico é a cerimônia, né? Finalmente, né? Você tem a cerimônia que dura de 3 a 5, 7 dias, um casamento longo, uma festança, cheia de alegria, cheia de amizades, cheia de vinho, né? E aí nessa cerimônia é o estabelecimento do milênio, e é o que a gente vê em Apocalipse 21, 2, que diz assim: vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Finalmente, então, a cerimônia em si é essa nova Jerusalém, essa nova fase da vida dos crentes que seguiram a Jesus, que viveram conforme a sua vontade, a sua palavra, né? Então, assim, esse estabelecimento do milênio é a última cerimônia. Então, o casamento hebraico tem 3 fases: noivado, apresentação e a cerimônia. E para nós, olhando para o Apocalipse, nós temos também essas 3 questões: a escolha de Deus, o arrebatamento de Deus e o estabelecimento do milênio para nós, né? Então, outra coisa que eu quero trazer também, o versículo 9, ele traz assim, mais uma bem-aventurança. Lembra que eu falei para vocês que em Apocalipse existem 7 bem-aventuranças, 7 conselhos para que você seja feliz. Se você quer ser feliz, então siga esses conselhos. E ele diz assim, versículo 9: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus, né? É importante a gente entender essa direção de Deus nas nossas vidas. O versículo 10, eu acho muito interessante, né? Porque o anjo que veio trazer essa bem-aventurança para o João. Versículo 10 diz assim, olha só, o João fez o quê? Então caía aos pés para adorá-lo. O anjo, né? Para adorar o anjo. Então caía aos pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, aqui, na verdade, tem uma lição muito importante para nós. A Bíblia proíbe a adoração de anjos, tá, pessoal? Então, não adore a anjos, não ore a anjos, não cante louvores a anjos, porque, assim, nós não adoramos a anjos, tá, pessoal? Então, assim, se você, sabe, eu vejo, assim, alguns pais vão fazer as crianças dormir e falam assim, vamos orar para o anjinho da guarda proteger você à noite? Tá errado, pessoal, isso não é para fazer. Não ora para anjo, você não fica pedindo nada para anjo. Anjo não é seu intercessor, anjo não é seu mediador. A única coisa que o anjo faz é trazer informações. Ele traz informações para nós, ele é um anjo, ele é servo de Deus a serviço da humanidade. E assim como nós somos servos de Deus e servimos a Deus, os anjos também servem a Deus, na mesma intensidade e no mesmo valor. Então, assim como nós não adoramos a anjos, nós não adoramos nenhum ser humano aqui na Terra, né? Nós podemos gostar das pessoas, mas nós não adoramos nenhum ser humano aqui na Terra, né? Então, vamos deixar isso bem claro. A Bíblia proíbe a adoração a anjos. Então, eu não oro para anjo, eu não fico pedindo para o anjo acampar ao redor daqueles que o temem, não. Não precisa ficar fazendo isso. Pede para Deus. Pede a proteção de Deus e Deus vai fazer o que ele quiser, porque é ele que protege, não é o anjo que protege. O anjo, todo o poder do anjo vem de Deus. Então, para que você vai pedir as coisas para o anjo, né?
Então, assim, não se ora para anjo, não se adora anjo, não se canta louvores para anjo. Nós adoramos só a Deus, tá? Versículo 12, ele começa a falar do cavaleiro no cavalo branco, né? Vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e a sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus seguiam vestindo linho fino, branco puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com o qual ferirá nações. Ele as governará por cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E o seu manto em sua coxa está escrito o nome dele. Este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui a gente tem a descrição do próprio Jesus Cristo vindo, né, com poder e glória, e diz aqui que os olhos dele são como chamas de fogo, ou seja, o seu olhar é penetrante e profundo e nada escapa da sua visão, né? Versículo 13 diz que o manto dele estava tingido de sangue. Por quê? Porque esse sangue é o sangue dos inimigos vencidos nas batalhas. É o sangue dos inimigos. Quem são os inimigos? O pecado, Satanás e a morte. São os inimigos de Deus e todos eles foram derrotados. E o sangue dele está no manto de Jesus por conta dessa grande batalha. Versículo 14 fala de um exército, né? Esse exército dos céus os seguiam vestidos de linho puro. Esse exército no céu somos nós, a igreja, os santos da tribulação, os crentes do Antigo Testamento e os anjos, os seres celestiais que servem a Deus também. Versículo 15, ele fala sobre uma espada afiada que sai da sua boca. E é interessante a gente entender que a palavra de Deus, ela é o instrumento, é o instrumento que vence batalhas em Jesus. Porque Jesus vence as batalhas com o poder da palavra. Lembra quando Jesus estava na tentação do deserto e ele venceu as tentações do deserto, do inimigo, através do quê? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que fortalece, que restaura, que ganha as batalhas. Não por força, Zacarias fala, não por força, não por poder, mas pelo meu espírito vem, diz o Senhor. Né? Então nós não nos baseamos na violência, na agressão física e verbal, mas nós vivemos a palavra de Deus. E a palavra que sai da boca de Jesus é a palavra poderosa que vence sofismas, que vence mentiras que venham deturpar a imagem do nosso Deus. Né? Então essa é uma espada afiada. Aí do versículo 17 até o 21, ele vai falar de um holocausto, terrível holocausto, sem igual na história humana. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis e generais poderosos, a carne de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos livres de escravos pequenos e grandes. Pessoal, lembra que quando a gente estudou no Velho Testamento, a gente falava que as aves de rapina, quando elas comiam os cadáveres das pessoas, é porque essas pessoas foram amaldiçoadas e que elas sofreram a justiça de Deus, né? Então aqui nesse momento, mesmo antes do grande finale, antes dessa batalha, né? Jesus já está declarando vitória. Antes mesmo da batalha acontecer, Deus já está falando, chamando as aves, vem comer aí, porque vai ter um monte de comida para vocês. Por quê? Porque a batalha é vencida, mesmo antes dela acontecer. A batalha já é vencida por todos nós e por aquele que venceu. É por isso que Romanos, capítulo 8, traz para nós: porque em Cristo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Nós somos mais que vencedores porque nós cremos num Deus que é vencedor sobre todas as coisas. Então essa aqui, na verdade, não é exatamente a batalha do Armagedon, mas eu entendo que esse aqui, na verdade, é
a colheita do Armagedon, é o juízo do Senhor. O Senhor simplesmente está aniquilando todos os inimigos e pegando todos os santos para ele, né? A gente precisa entender que a batalha do Armagedon é o clímax do dia do Senhor, né? A Bíblia fala várias vezes sobre o dia do Senhor. E no dia do Senhor, quando fala sobre o dia do Senhor, que é o final dos tempos, o clímax do dia do Senhor é essa batalha, é a batalha do Armagedon, que é o final desse período de tenebroso, né? E a gente vê aqui não simplesmente uma batalha, uma medir forças, né? Aqui, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. A gente não está aqui medindo força para ver quem é mais forte, Satanás ou Jesus. Não existe comparação. Então, na verdade, por isso que eu falo, pessoal, a gente chama de batalha para falar uma coisa mais assim. Eu acho que Deus quis ser mais carinhoso, porque na verdade não é uma batalha, é simplesmente uma execução. O próprio Jesus Cristo está executando os inimigos, porque não existe comparação, né, com essa força que Deus tem sobre todas as pessoas, né? Então, o anjo chama as aves para comer os cadáveres, porque a vitória já é ganha. Capítulo 20, então, a gente entra no milênio, os 1000 anos, né? E um outro tema que a Bíblia João Ferreira de Almeida traz é a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Vamos lá, o capítulo 20, ele começa assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs os selos sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. E depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vi tronos em que assentaram aqueles que havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem mais poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Vamos entender algumas coisas aqui, tá, pessoal? Esses acontecimentos do capítulo 20, eles marcam o fim da grande tribulação e a criação do novo céu e da nova terra. Tem 4 pontos importantes que a gente vê aqui no capítulo 20. Primeiro, a prisão de Satanás. Segundo, os 1000 anos do reino terreno de Cristo. Terceiro, a rebelião final de Satanás. E quarto, o grande julgamento do trono branco. Então, são coisas que vão acontecer aqui no capítulo 20 que são importantes, né? Mas tem muitas coisas que eu queria que você pudesse entender desse capítulo 20. Vamos lá no versículo 2, ele fala sobre os 1000 anos, né? E eu queria dizer para vocês que os estudos, os comentaristas, os teólogos, né? Existem 3 explicações básicas sobre esse tal do milênio, tá? Então, assim, 3 explicações básicas possíveis. Todas elas são possíveis de se interpretar dentro da palavra de Deus, tá, pessoal? Mas uma delas eu acho que é a mais forte, que eu creio que seja a primeira. Mas vamos lá. Quais são as três explicações do reino milenar? A primeira explicação é o pré-milenismo, tá? Pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? É que Jesus reina na Terra por 1000 anos, cumprindo as muitas profecias. 2 Samuel 7, 12 a 6, Isaías 11, 6 a 12, os livros de Oséias, Joel, Amós, Miqueias, Sofonias e Zacarias, todos eles pronunciam o pré-milenismo. É a ideia de que Jesus vem ao mundo, ele acorrenta, ele prende Satanás, né? Ele ainda não acabou, não condenou completamente Satanás, mas ele prende Satanás, ele não pode mais enganar ninguém. Existe a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, existem 2 ressurreições, né? A primeira ressurreição
é a ressurreição para a vida, né, que são os redimidos e os escolhidos, os justos, e a segunda ressurreição é uma ressurreição para o juízo, onde aqueles que não, os não convertidos, eles receberão uma sentença definitiva. Mas esses 1000 anos aqui, voltando para o pré-milenismo, esses 1000 anos, então, é um período de 1000 anos que a gente, eu não creio que, não que eu não creia, mas assim, é uma ideia minha de que talvez não seja esse número exato, né? Mas assim, um período grande onde Jesus vai vir e vai reinar, prendendo Satanás e vivendo com os justos, os santos aqui na Terra. E eu penso o seguinte, né, pessoal, que eu não sei se você já parou para pensar, mas vem uma pergunta, né, no versículo 3. Para que deixar o Satanás preso? Por que não acaba logo com ele? Condena ele para o inferno e acabou, né? Mas assim, o que os comentaristas dizem, que eu acho muito interessante, é que Satanás, ele precisava ser solto mais uma vez. Ele foi acorrentado, mas ele precisava ser solto mais uma vez. Para quê? Para que Deus pudesse erradicar o pecado definitivamente antes de criar o novo céus e a nova terra. Então, esse milênio, ele tem um papel importante na história, um papel importante no cumprimento de todas as coisas do plano de Deus aqui na Terra. Então, por isso que Satanás, nesse momento, ele é preso e não condenado e mandado para o inferno, né? Mas dentro dessa ideia do pré-milenismo, Jesus vem ao mundo e ele vive aqui na Terra e ele reina sobre nós, sobre os justos, os redimidos, os remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí, a segunda explicação possível para o reino milenar é chamado de pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Né? O pós-milenismo é que seria somente um símbolo de uma era dourada de justiça e prosperidade e se completaria com a chegada, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, assim, de uma certa maneira, esse pós-milenismo, na verdade, acontece nos nossos corações. E a gente está esperando a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, a gente não vê muitas dessas coisas, que Satanás vai ser preso, acorrentado. A gente simplesmente entende, para isso acontece nas regiões celestiais, mas para nós isso não acontece. Né? Então, a gente só tem no nosso coração de que existe esse milênio, que a gente está passando por esse milênio, e que, quando Jesus voltar, a gente vai ter o julgamento final e vai acabar a história. Esse é o pensamento do pós-milenismo. Então, você tem o pré-milenismo, o pós-milenismo, e vamos para a terceira opção, então, a terceira opção de entendimento sobre o reino milenar, que é chamado de amilenismo. O que é o amilenismo? É que o milenismo, então, seria meramente simbólico, de longo período, e que entende que as profecias estão se cumprindo espiritualmente sobre a igreja que foi plantada lá em Pentecostes no Atos 2 e que está vivendo até hoje. Né? Nós somos a igreja que foi plantada em Atos capítulo 2, né, no Pentecostes, e nós somos a igreja até hoje. Todo esse período, o que está acontecendo, a igreja está cumprindo espiritualmente todas as profecias relatadas sobre o milênio. Então, é o que chama de amilenismo, ou seja, que não tem uma coisa concreta de que Jesus vai vir aqui no mundo, que vai ficar só os justos e que a gente vai viver com Jesus. Não tem. Né? Então, aqui é amilenismo, é o não milenismo. Então, são 3 posições: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. E depois você tem essas posições também sobre a tribulação, né? O tribulacionista, né? Pré-tribulacionista. Então, tem um monte de posições. Tudo isso a gente estuda quando a gente estuda a escatologia, né? Que é o estudo dos últimos tempos, dos últimos dias. E esse é um estudo teológico, pessoal. Para você estudar isso, às vezes leva 1 ano, de 6 meses a 1 ano de estudo bíblico para você entender todas essas coisas. Então, o nosso objetivo aqui é trazer algumas informações básicas para você entender que existem essas coisas, mas se você quiser se aprofundar, aí você, sabe, entra no seminário, estuda a escatologia,
né, para poder entender melhor e aprofundar essas coisas, tá? Meu intuito aqui não é trazer para vocês tudo, explicar tudo sobre o final dos tempos, tá? Vamos lá, então a conclusão, assim, olhando para o reino milenar, a conclusão que todos têm, que ninguém que é crente no Senhor Jesus vai refutar Jesus voltará, né? Jesus voltará. Isso é certo, não há margem de dúvida. Se alguém fala assim, não, Jesus não vai voltar, não. Pessoal, cuidado que isso pode ser uma heresia, pode ser um herege, que não acredita na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes do Senhor Jesus, nós cremos na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele reinará 1000 anos ou a eternidade, e ele vai reinar para todos sempre. Então, quando eu já falei da ressurreição, o versículo 6, ele fala da segunda morte, né? Versículo 6, felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Vamos lá. O que significa a morte, né? E você tem a primeira morte, que é uma morte física, e você tem a segunda morte, que é a morte espiritual. Então, para quem não é convertido, para quem não segue a Jesus, para quem não crê em Deus, ele sofre a primeira morte, depois ele sofre a segunda morte. Mas nós que somos crentes no Senhor Jesus, nós não sofremos a segunda morte, né? Então, quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, o que a palavra de Deus diz? Ele diz assim, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que ainda que morra, viverá? Porque a gente vai morrer, todos nós vamos morrer fisicamente, tá? Mas muitos de nós não vamos experimentar a segunda morte, que é a morte espiritual. Por quê? Porque nós cremos no Deus eterno que nos deu a vida eterna. Então a gente começa o capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15, que vai falar sobre o juízo de Deus, o trono branco. E essa é a penúltima parte do livro, do esboço colocado pelo MacArthur, né? Então ele diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte do Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que havia feito. Então a morte do Hades foram lançados no lago do fogo, e o lago do fogo é uma segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no fogo, no lago do fogo. Então aqui ele está fazendo o juízo final. O trono branco, né, é a presença de Deus, e que Deus vai julgar todas as pessoas, né? E o versículo 12, ele fala assim, primeiro ele fala livros, e depois ele fala o livro, que é o livro da vida. São duas coisas diferentes. Quando ele fala sobre esses livros, os livros aqui no plural, na verdade, são os livros das obras que nós realizamos aqui na Terra, né? E lembra que eu falei para vocês, você não é salvo pelas obras, mas as obras evidenciam que você é uma pessoa salva. Então, primeiro, vamos ver se uma pessoa é salva. Primeiro, vamos dar uma olhada nas obras. E esses livros vão indicar todas as obras que nós realizamos aqui na Terra, né? E eu penso, né, pessoal, todas as obras vão estar registradas lá. Se você serviu na igreja, se você dirigiu louvor, se você pregou o evangelho, se você trabalhou na recepção, se você ajudou no cafezinho da igreja, todas as obras, tudo aquilo que a gente faz reflete e evidencia a nossa salvação. Mas tem um outro crivo, que é o crivo do livro da vida. Daí, depois dos livros, ele abre o livro da vida. E lá no livro da vida, os nossos nomes estarão escritos no livro da vida. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você não vai para o céu com o Senhor, né? Ou seja, não adianta você viver de obras. Não adianta, só as obras não funcionam. Você precisa ter as obras e você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Como que eu tenho meu nome escrito no livro da vida?
quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu vivo um comprometimento verdadeiro com o meu Senhor Jesus, durante toda a minha vida, eu não nego o nome do Senhor Jesus, eu não adoro o anticristo, eu não coloco o símbolo do anticristo na minha mão, mas eu tenho na minha testa o selo do Espírito Santo que me sela, que coloca na minha vida, que evidencia na minha vida que eu sou uma pessoa salva no Senhor Jesus, né? Então é importante a gente entender esse julgamento. Vamos lá para o grande finale, né? Capítulo 21 e 22. Então ele trabalha o último ponto do esboço do MacArthur, que é o estado eterno, o novo céus e a nova terra. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então aqui a gente vê a formação do novo céus e da nova terra, né? O novo céus e a nova terra é algo que primeiro precisava eliminar todo o pecado do mundo para criar esse novo céu e essa nova terra. Não poderia haver pecado nesse tempo. É por isso que Deus faz várias fases para poder completar o final dele na nossa vida, né? Às vezes na nossa vida temos que fazer as coisas por etapas, né? E Deus também tem etapas, né? Então essa etapa de soltar o Satanás e ele acorrentar, depois soltar e depois condenar ele completamente, tudo isso tem a ver com o cumprimento das etapas que Deus tinha para nos libertar. Aqui no 21, é importante a gente entender que os pecadores, mesmo anjos e homens, Satanás e a besta e o falso profeta, todos eles vão ser lançados no lago de fogo para sempre, né? O universo que a gente tem hoje vai ser destruído e Deus construirá um novo universo. Que vai ser finalmente o lugar de habitação dos remidos pelo sangue de Jesus para todo sempre. Quando ele fala sobre essa nova Jerusalém, versículo 2, a cidade santa, Nova Jerusalém, essa cidade vai ser a capital do céu e ela vai ser perfeita em santidade, né, e glória. Ele vai falar sobre a noiva, né, a noiva de Cristo, adornada para o seu marido. A noiva somos nós, os crentes de todos os tempos, que encontram o noivo, né? Esse casamento é a bênção matrimonial, é a terceira parte do casamento hebraico, é a cerimônia, né? É o encontro da noiva e do noivo e a celebração da união dos dois para sempre. Versículo 6, ele está falando de quem tem sede, né, pessoal? Talvez esse seja um alerta para todos nós hoje, a quem tem sede. Todas as pessoas que reconhecem o pecado e que buscam a salvação em Cristo Jesus são essas pessoas que têm sede. Nós precisamos sempre ter sede de Deus, né? Porque se você não tiver mais sede, significa que você simplesmente não precisa mais de Deus.
e que você consegue resolver o pecado na sua vida. Não, nós não conseguimos resolver o pecado na nossa vida. É por isso que nós precisamos de água, né? E essa água, se nós como seres humanos físicos precisamos de água, né? Você consegue ficar muito pouco tempo sem água. Você consegue ficar sem comer durante 40 dias, mas você não consegue ficar sem beber água durante 3 dias. O ideal é que a gente beba 2 a 3 litros de água por dia. Por quê? Porque nós somos feitos de água. O nosso corpo é feito, mais de 80% do nosso corpo é feito de água, né? Então, nós somos feitos de água. E é por isso que a água dá vida, e nós precisamos entender que nós somos feitos tem mais de 80% de Deus, e que nós precisamos de Deus. Então, nós precisamos sempre manifestar a nossa sede, a nossa vontade de querer mais de Deus em nossas vidas. E aí, do versículo 9 em diante, ele vai voltar para as explicações da Nova Jerusalém. Então, do 9 até o final do capítulo, ele vai dar uma descrição dessa Nova Jerusalém, né? Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus. Veja bem, pessoal, a Jerusalém que descia dos céus, né? Não é muito a gente que vai para lá, mas que o céu vai descer aqui na terra, que descia dos céus da parte de Deus. Versículo 11. Ela resplandecia com a glória de Deus, e seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, as 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas para o oriente, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o ocidente, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, presta atenção, pessoal. Sempre a palavra de Deus trabalha com essa ideia do Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento são as 12 tribos e o Novo Testamento são os 12 apóstolos. Nunca que a gente pode separar eles ou falar, eu não preciso do Velho Testamento. Não pode, a gente não pode dizer isso, pessoal. Nós precisamos do Velho Testamento, precisamos do Novo Testamento. Nenhum dos dois é dispensável. Versículo 16. A cidade era quadrangular e o comprimento das larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e a largura, a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 75 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe da cidade, era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisófrago, 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, com vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro, são o seu templo. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória do Deus ilumina o Cordeiro, que é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas, e nela jamais entrará algo impuro, e nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então a gente vê aqui que esse lugar é um lugar especial, um lugar que Deus criou para aqueles que foram redimidos, aqueles que os nomes estão no livro da vida, né? Não vai haver templo, porque o templo é o próprio Deus. E não vai haver sol e lua, porque a glória de Deus brilha tanto que não vai precisar mais haver noite e não vai precisar ter energia elétrica e luz, né? Então essa é a Nova Jerusalém, a descrição da Nova Jerusalém. Tantas pedras preciosas, né, pessoal? Eu não sei explicar, não tem aqui uma explicação básica para cada pedra, né? Talvez tenha, mas eu não procurei
a explicação de cada pedra, senão ia demorar muito. Mas aqui no capítulo, entrando no capítulo 22, do versículo 1 ao 5, a gente vai ver essas águas, esse rio de vida que saía do trono de Deus. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para curar as nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro está na cidade dos seus servos e o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, toda essa realidade da Nova Jerusalém é confirmada no versículo 6, que diz que todas essas verdades, todas essas palavras são verdadeiras e que haverá o cumprimento de todas as profecias desse livro. O versículo 7, ele traz mais uma bem-aventurança, né? Não é a última, mas a última é o 14, mas a penúltima bem-aventurança, ele diz assim: feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Né? Então, pessoal, por mais que a gente não entenda muito o Apocalipse, por mais que seja um livro meio tenebroso, que a gente não entende, porque tem muita simbologia, muita coisa difícil de entender, nós temos que guardar as profecias desse livro em nosso coração, né? Feliz é aquele que guarda as profecias do Senhor no seu coração, né? Que a gente possa guardar essa palavra em nossas vidas. E finalmente, o versículo 8 ao 17, João traz as últimas recomendações e as promessas finais do Senhor Jesus. Versículo 7 diz: eis que venho em breve. Versículo 8. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e seus irmãos e profetas, como os que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. Mais uma vez, nós temos aqui a confirmação de que não é para adorar anjo. Pessoal, não é para adorar anjo. Vou falar isso várias vezes. Tá? Então, se você vê alguém falando assim: vamos orar para o anjinho do céu. Não vamos orar para o anjinho do céu coisa nenhuma. A gente vai orar só para Deus, só para Jesus, só para o Espírito Santo. É só para eles que nós oramos. Versículo 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Né? Então, assim, aqui ele está falando para que todas essas palavras que estão escritas nesse livro, né, não só no Apocalipse, mas todo esse livro, né, é importante da gente estar proclamando. Você não pode selar esse livro no sentido de fechar ele e esperar só quem é digno abrir. Não. Esse livro que nós temos da palavra de Deus, da Bíblia, é um livro que nós precisamos proclamar para as pessoas. Nós precisamos pregar o evangelho a todas as nações e declarar as grandes maravilhas que Deus tem para todos nós, né? Então, assim, e o versículo 11 fala assim como quem é ruim faz coisa ruim, nós precisamos entender que o justo continuará a praticar justiça e que o santo continuará a santificar-se. Versículo 12. Eis que venho em breve, essas são as últimas palavras, a promessa de Jesus. Eis que venho em breve, a minha recompensa está contigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Última bem-aventurança, versículo 14. Felizes aqueles que lavam as suas vestes e assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora, o que fica fora da cidade, versículo 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Versículo 16. Olha só a palavra de Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas.
Eu sou a raiz e o descendente de Davi, resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Versículo 18. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará pragas descritivas desse livro. Se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa que são descritas nesse livro. Então, pessoal, aqui essa palavra ela é muito importante. Não é para você acrescentar nada na palavra de Deus, tá, pessoal? Então, quando a gente fala sobre aqueles o gnosticismo eles tinham palavras que eram acrescentadas na Bíblia, né? E eu vejo, eu vi outro dia um grupo dos LGBT, dos homossexuais, eles estavam querendo modificar a Bíblia para tirar todas os repúdios que a palavra tem contra o homossexualismo e tirar toda essa ideologia de gênero. É uma coisa maluca, né? Eles queriam mudar a Bíblia, então não é para mudar a Bíblia. O que está aqui não é para acrescentar nada. Se você acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas desse livro sobre a sua vida. E se você tirar as coisas desse livro, falar assim, vamos eliminar esse aqui que não é bom. Vamos deixar o Velho Testamento. Não, não. Todo esse livro é bom e nós não podemos tirar nada desse livro, porque se você tirar, ele também vai tirar o seu direito de viver com ele para sempre. Finalmente, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, e a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém, aleluia, glória a Deus, terminamos a Bíblia, amém, glória a Deus, oh, maravilha, vontade de chorar agora, ai, que bom, pessoal, pessoal, quero agradecer a todo mundo. E eu queria pedir para a tia Mioi terminar com uma oração. Será que a tia Mioi pode orar para finalizar isso? Eu acho que eu orei por vocês o ano inteiro. Vou pedir para a tia Mioi estar orando, porque ela orou no começo do ano, pedindo para que esse estudo, essa devocional, fosse até o final de Apocalipse. Todo mundo achou loucura, falou assim, a tia Mioi tá meio maluca, né? Como tomara essa pandemia vai acabar em um mês. Mas não, né? Ela durou o tempo todo até a gente acabar o Apocalipse e a gente precisa dar glórias ao Senhor. Eu queria pedir para a tia Mioi fazer essa oração final da devocional. A tia consegue abrir o microfone, tia? Seu microfone não está funcionando, tia? Oi? Ixi, não tá, a gente não está ouvindo a sua voz, tia. Mas está desmutado o seu microfone. Calma aí, eu tenho que abrir aqui, desculpa. Pronto, tia, vê se dá agora. Calma aí, de novo. Fala, tia. Ai, meu Deus. Não tá abrindo. Tia, tenta. Deixa eu ver. Já sei, eu vou tentar fazer você de co-host. Tia Mioi, vê se a tia consegue falar agora. Tenta desmutar no seu iPad, no seu computador. Ah, que pena.
Será que o microfone da tia tá desligado, não? Alô, tia? Tia consegue falar? Fala mais uma vez. Não tá dando, né? Acho que a tia tá tentando conectar no celular. Ah, conectou. Calma aí, tia. Ele tá conectando ainda. Agora a tia desliga. Calma aí, deixa eu. A tia desliga o volume do. Aí, pronto. Agora eu liguei o celular. Agora deu, tia. Eu liguei o celular. Tá bom, a tia pode orar então? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este ano. Obrigado pela tua proteção, cada um de nós, Senhor. E queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu que pudéssemos estudar a tua palavra para aprender mais um pouco, Senhor. Queremos agradecer imensamente ao pastor Joel, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida dele, Senhor Deus, que com tanta dedicação nos trouxe a sua palavra, Pai. Queremos pedir também que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos abençoar as pessoas com tudo isso que nós aprendemos, Pai. Nós somos muito falhos, mas que o Senhor possa estar nos abençoando para que realmente nós possamos te servir de alguma forma, Pai. Agradecemos tudo, Senhor Deus, por este ano. O Senhor nos protegeu, o Senhor nos abençoou. E, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando todos da nossa igreja, cada família, Senhor. E também, especialmente, ao pastor Joel, a sua família, pastor Daniel, sua família, pastora Isa, a sua família. E cada família, Senhor, que pertence a esta igreja da vila. Muito obrigado pelas bênçãos recebidas. O Senhor continue nos abençoando, Pai, cada dia, cada momento. Queremos agradecer pelo novo ano também e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. pessoal. Assim, a gente tem um tempinho, se alguém quiser dar algum testemunho, alguma palavra, eu acho que hoje é o dia disso, né, pessoal?